A cruz, símbolo central do cristianismo, deveria ser a marca da nossa fé, o sinal de um sacrifício eterno e radical. Mas vamos ser sinceros, o que ela virou? Uma peça de decoração. Em muitas igrejas, em muitos lares, e até nas redes sociais, a cruz está lá, exposta, pendurada, imortalizada. Mas o que ela realmente significa hoje? O que ela representa de verdade na vida das pessoas? Em um mundo onde a palavra evangelho é muitas vezes sinônimo de bênçãos fáceis e prosperidade, a cruz ficou apenas como um enfeite, sem poder transformador. A mensagem de Cristo, que antes mexia com os corações e virava vidas de cabeça para baixo, agora se diluiu em algo que não incomoda, não confronta, e no fim das contas, não gera transformação. Onde está o escândalo da cruz? Onde está a verdade nua e crua que Jesus trouxe, que desafiava o sistema religioso e político da época, que chamava as pessoas para uma vida de sacrifício real e compromisso profundo com a verdade? A cruz hoje se tornou símbolo de pertencimento social, um bom acessório para tirar foto, uma forma de nos sentirmos cristãos, sem realmente vivermos o Evangelho. A cruz que deveria ser um escândalo, que deveria nos confrontar, nos fazer refletir e mudar, virou um enfeite, e o mais triste é que a maioria das pessoas não percebe isso. Elas continuam a usá-la, mas não sabem o que ela realmente significa. Está na hora de entendermos o que aconteceu com o verdadeiro significado da cruz, e talvez, recuperar o escândalo que ela realmente representa. A cruz, originalmente, deveria ser um símbolo subversivo, algo que desafiava os poderes da época, que mexia com o sistema religioso e político, que sacudia as estruturas. Ela era o estandarte de um sacrifício radical, uma manifestação do amor incondicional de Deus por nós, a humanidade caída. Jesus, ao morrer na cruz, não apenas assumiu os nossos pecados, mas nos deu uma nova maneira de ver o mundo, de ver a vida. No entanto, o que vemos hoje? A cruz, em vez de ser um símbolo de resistência e confronto, se transformou em um adorno de status. Quando você entra em muitas igrejas ou vê nas redes sociais, a cruz está lá, presente, mas de uma forma superficial. Em vez de ser o símbolo do sofrimento de Cristo, ela virou uma peça de decoração. Agora, ela é usada em colares, em camisetas, pendurada em igrejas como se fosse apenas uma decoração. Tudo isso sem que ninguém se lembre do seu real significado. Ela perdeu sua essência. O impacto que ela deveria causar no coração das pessoas se diluiu, e com isso, o Evangelho perdeu seu poder transformador. A cruz deveria ser algo que te desafia, algo que te faz pensar, sei o que ela significa, e por isso minha vida não pode ser a mesma. Mas ao invés disso, ela se tornou apenas um item de moda. O que aconteceu com a cruz? O que aconteceu com o simbolismo poderoso que ela carregava? Em um mundo onde a sociedade já não aguenta mais ver algo que a incomode, a cruz se tornou um item de luxo, um objeto que pode ser pendurado em qualquer lugar, sem que ele realmente cause nenhum tipo de impacto. A cruz virou uma peça de arte, algo bonito de se ver, mas sem poder algum para transformar a vida das pessoas. Isso é um reflexo do que aconteceu com a cultura religiosa. A cruz se tornou domesticada, ela não tem mais o poder subversivo que deveria ter. Hoje, a cruz é mais uma peça de marketing do que um símbolo de sacrifício. Igrejas usam a cruz para se vender como tradicionais, fiéis ou autênticas, mas no fundo, ela é apenas mais um acessório que enfeita o ambiente. Há um grande distanciamento do seu verdadeiro significado. A cruz não era para ser algo que se exibe, algo que só serve para dar um toque religioso à decoração. A cruz foi feita para ser um grito, um símbolo de dor, de sofrimento e de redenção. O sacrifício de Cristo na cruz não foi algo bonito, não foi algo que se pudesse simplesmente olhar e admirar. Foi algo que mexeu com os corações, que confrontou as pessoas, com a realidade do pecado e da necessidade de um Salvador. Agora, as pessoas usam a cruz, mas não se perguntam por que ela está lá. Elas a carregam como se fosse um charme, um adorno para seu look, mas sem perceber que, ao fazer isso, estão negligenciando o que a cruz representa. Ela não é um acessório, é um símbolo de dor, de sacrifício, de algo que vai além da aparência. A cruz deveria te fazer pensar, deveria te fazer refletir sobre o custo de ser cristão, mas em vez disso, ela se tornou uma simples imagem, uma representação vazia de um significado que se perdeu ao longo do tempo. É assim que a cruz foi domesticada. Ela perdeu seu impacto. Quando o cristianismo se tornou uma religião institucionalizada,
quando as igrejas começaram a se preocupar mais com a aparência e com as tradições do que com o verdadeiro evangelho, a cruz passou a ser apenas uma peça de decoração. Ela foi tratada como algo que se pode exibir sem se preocupar com o que ela realmente significa. Isso é perigoso. O cristianismo se perdeu quando começou a tratar a cruz dessa forma. E mais perigoso ainda, quando as pessoas começaram a acreditar que a cruz era apenas um símbolo bonito, sem perceber que ela representa a morte de Cristo por nossos pecados. Um chamado para a transformação real e radical da nossa vida. A cruz que deveria nos confrontar e nos fazer viver uma vida de entrega e sacrifício se tornou uma peça de marketing, uma maneira de mostrar aos outros que somos cristãos, mas sem realmente viver conforme o Evangelho. Não é à toa que vemos igrejas lotadas de cruzes e, ao mesmo tempo, vemos um povo que não vive de acordo com a mensagem que essa cruz deveria transmitir. A cruz é mais do que um objeto de adorno. Ela é um chamado à transformação, à mudança radical, à entrega da nossa própria vida pelo Evangelho de Cristo. A cruz, em sua essência, sempre foi um escândalo. Para os judeus ela era uma ofensa, para os gregos, uma loucura. A mensagem de que o Filho de Deus morreu em um madeiro, rejeitado e humilhado, era algo que os dois povos simplesmente não conseguiam aceitar. Mas hoje, em muitos círculos cristãos, a cruz se tornou algo digerível. Transformou-se em um símbolo de conforto, algo que todos aceitam sem questionar. O que aconteceu com a loucura da cruz? O que aconteceu com a mensagem que foi desprezada por muitos na época, mas que virou o fundamento da nossa fé? Muitos hoje têm medo de abraçar o verdadeiro significado da cruz. Eles preferem um evangelho fácil, um evangelho que te promete prosperidade, felicidade e bênçãos, sem exigir nada de você. A cruz, essa mensagem radical de sacrifício, de negação de si mesmo, de morte para o pecado, essa cruz ficou para trás. O que temos agora é um cristianismo de plásticos, uma fé que não te exige nada, que não confronta nada em você. O verdadeiro evangelho da cruz foi diluído em uma versão fácil, palatável, que não causa desconforto, não te faz questionar nada, não exige mudança de comportamento, não exige uma entrega total. Afinal, quem quer carregar uma cruz, quem quer viver uma vida de negação, de renúncia, de entrega total? A mensagem da cruz, como Paulo nos alerta em 1 Coríntios 1,18, é loucura para os que perecem. E hoje, vemos claramente quem está rejeitando essa loucura. As igrejas se enchem de pessoas que querem apenas ouvir coisas agradáveis, promessas de sucesso e prosperidade, mas quando a mensagem da cruz, com toda sua dureza e sacrifício, é apresentada, elas se afastam. Preferem um evangelho que não as desafie, que não as faça confrontar suas falhas, seus pecados. Um evangelho sem dor, sem cruz, sem sacrifício. A cruz é uma mensagem que mexe com a nossa zona de conforto. Ela nos chama para negar a nós mesmos, para tomar a nossa cruz e seguir Jesus. Mas essa mensagem de negação, de sacrifício não agrada ao mundo. Ela é vista como loucura, porque exige de nós algo que não queremos dar, nossa vida, nossa entrega total, nossa morte para os desejos egoístas e carnais. Em vez disso, preferimos um evangelho light, que nos faz sentir bem sem nos desafiar a mudar. O problema é que, ao rejeitar a cruz verdadeira, rejeitamos o poder transformador que ela oferece. Quando Paulo fala sobre a loucura da cruz, ele não está se referindo à ideia de que a cruz é de fato algo insano. Ele está dizendo que para o mundo, que busca respostas rápidas, fáceis e sem dor, a mensagem da cruz parece insana. Não faz sentido. Como um Deus todo-poderoso pode se submeter à dor e à humilhação? Como um Salvador pode morrer de forma tão vergonhosa? O mundo não entende, e muitos cristãos hoje também não entendem. Preferem um evangelho que não desafia, que não exige sacrifício, que não exige entrega. E o pior de tudo é que essa rejeição da verdadeira mensagem da cruz está se espalhando. Igrejas estão se moldando para agradar ao público, para atrair mais membros, oferecendo um evangelho diluído. Não há mais espaço para o escândalo da cruz, não há mais espaço para a loucura que ela representa. Em vez disso, temos um evangelho de conformismo, de promessas vazias, que não muda vidas. O evangelho da cruz verdadeira é desconfortável. Ele nos chama à mudança, à transformação radical, mas muitas vezes não estamos dispostos a pagar o preço. O cristianismo de hoje parece mais focado em conforto do que em transformação. Você já reparou como muitas igrejas estão cheias de promessas de bênçãos fáceis? Parece que a dor e o sofrimento desapareceram do evangelho, e o que temos agora é um cristianismo que te promete um amanhã melhor,
um casamento perfeito, uma carreira de sucesso, mas onde está a cruz? Onde está o verdadeiro chamado de Jesus para negar a si mesmo, carregar a cruz e seguir? O que estamos vendendo por aí não é mais evangelho, é um pacote de prosperidade e felicidade. E a cruz, essa ficou para trás. O evangelho de hoje virou uma versão light. Onde está o sofrimento? Onde está a entrega? Onde está o sacrifício? O evangelho de Cristo não era sobre ter uma vida fácil. Ele nunca disse: venha a mim e vou te dar tudo o que você quer. Ao contrário, ele disse: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16:24. Jesus não veio para nos dar uma vida sem dificuldades. Ele veio para nos dar a vida eterna, mas também nos chamou para viver uma vida de renúncia. A cruz não é só um símbolo, é um convite para viver uma vida de entrega, de sofrimento por amor a Ele, de renúncia ao ego e ao pecado. Mas parece que muitas igrejas e líderes preferem não falar sobre isso. Melhor vender uma mensagem mais confortável, que não desafie ninguém. Esse evangelho do conforto está por toda parte, promessas de felicidade, cura, prosperidade e sucesso sem qualquer tipo de renúncia ou sacrifício. Como se o objetivo de ser cristão fosse ter uma vida melhor agora, sem se preocupar com o preço a pagar. O problema é que, ao pregar um evangelho sem dor, estamos deixando de lado a verdadeira transformação que a cruz traz. A cruz não é algo bonito e confortável. Ela é dolorosa, ela exige algo de nós, e esse algo é muito mais do que apenas palavras. Ela exige uma mudança de vida. Quando a dor e o sacrifício desaparecem do evangelho, o verdadeiro poder da cruz se perde. A ausência de sacrifício dilui o discipulado verdadeiro. Jesus não nos chamou para uma vida de facilidades, mas para um caminho de transformação. Mas ao invés disso estamos criando cristãos que só buscam bênçãos e conforto. O discipulado virou um ato de consumo, onde as pessoas se aproximam da fé esperando benefícios imediatos, mas sem a disposição de pagar o preço. A verdadeira cruz desafia nosso ego, nossa vontade e nossos desejos. Mas o evangelho do conforto diz o contrário. Ele nos fala sobre um Jesus que veio para fazer nossa vida melhor agora, e não para transformar nossos corações e nos chamar para uma vida de renúncia. E no final, o que temos é um cristianismo sem Cristo, porque sem cruz, sem sacrifício, sem dor, não existe evangelho. Não podemos continuar ignorando a cruz em nome de um cristianismo light. A cruz tem um custo. Ela exige a nossa vida, exige nossa total entrega. E ao diluir o evangelho em promessas fáceis, estamos traindo o verdadeiro chamado de Cristo. Não se engane, sem cruz, sem sacrifício, sem dor, não há Cristo. Estamos criando um cristianismo sem transformação, sem poder, e sem a verdadeira mensagem do evangelho. As igrejas estão blindadas. Não falo de paredes ou portas físicas, mas de estruturas espirituais e culturais que criamos, para manter a cruz distante. E é impressionante como, quanto mais as igrejas crescem, mais elas se distanciam da verdadeira essência do evangelho. As instituições se protegem, criando regras, tradições e normas, que muitas vezes deixam a cruz de lado, ou melhor, a deixam fora de seus muros. Onde está a cruz dentro das igrejas? Onde está o verdadeiro poder transformador dela no meio de tanta estrutura? A cruz não entra onde as estruturas religiosas e os privilégios são mais importantes do que a mensagem que ela carrega. Quando você entra em muitas igrejas, a cruz está lá, na parede, no altar, nas estampas das camisetas. Mas o que ela representa? A cruz deveria ser o centro, o ponto de partida, a base de tudo. Mas na prática, ela é muitas vezes ignorada ou minimizada. Dentro das instituições, não há espaço para ela. A cruz não se encaixa nas políticas de poder, nas disputas por cargos e influência, nas regras de comportamento que as igrejas impõem aos seus membros. E o mais triste é que muitos líderes e membros nem percebem isso. Eles estão tão envolvidos com a construção de uma igreja bem-sucedida, de uma estrutura que impressione e atraia, que esquecem que o verdadeiro evangelho não pode ser domesticado nem institucionalizado. Ele não cabe em nenhuma estrutura. Ele quebra todas as barreiras e derruba as muralhas da religiosidade vazia. A cruz foi sempre um símbolo de confronto. Ela confronta o sistema religioso, confronta o ego, confronta as falsas ideologias. Mas hoje, dentro das instituições, a cruz foi domesticada. Ela não confronta mais nada. As igrejas blindaram a cruz com suas tradições e práticas. Ela não pode mais incomodar,
não pode mais desafiar, porque ela iria desestabilizar a estrutura que foi criada. E em muitos lugares, as instituições religiosas são mais focadas em manter sua imagem do que em cumprir o verdadeiro propósito do Evangelho. O sistema está mais preocupado com o que o mundo vai pensar, com os números de membros e com o status social, do que com a radicalidade da cruz. E assim, a cruz vai ficando de lado, escondida entre os palácios de ouro e os templos luxuosos. Ela não tem mais poder para transformar, porque foi abafada pelas instituições. A cruz nunca foi sobre manter o status quo. Ela foi sobre revolução, sobre mudança, sobre virar a mesa. Mas ao blindarmos a cruz, estamos cegos para sua verdadeira missão. Estamos construindo igrejas que são muros de cimento, e não corações transformados. E em vez de lutar contra o pecado e a hipocrisia, estamos criando um cristianismo que se adapta ao mundo, que finge não ver o escândalo da cruz. Quando a cruz é domesticada, ela deixa de ser uma força de transformação e se torna apenas mais um elemento decorativo. O problema é que muitos não querem que a cruz entre nas instituições. Eles não querem que ela interfira nos seus privilégios, nas suas tradições, na sua agenda. Mas a cruz não foi feita para ser controlada, para ser encaixada em estruturas feitas pelo homem. Ela foi feita para confrontar, para quebrar, para destruir todo o orgulho e toda a autossuficiência. E ao blindarmos a cruz, estamos perdendo a chance de ser verdadeiramente transformados por ela. A cruz, que deveria ser um símbolo de transformação e confrontação, virou uma peça de marketing. Em vez de um estandarte de sacrifício, ela se transformou em um elemento cenográfico. Seja nas telas de fundo nos cultos, nos vídeos de apresentações, ou até nas redes sociais, a cruz aparece em todo lugar, mas sem causar qualquer tipo de impacto real. A pergunta que fica é: a cruz é uma ferramenta para a conversão, ou apenas um elemento para preencher o palco do culto? Ela foi reduzida a um acessório, que serve para dar status cristão a uma apresentação, mas sem o peso do seu verdadeiro significado. É triste, mas a cruz foi transformada em um produto para vender. As igrejas estão cada vez mais preocupadas em usar a cruz como parte de um show, como parte de um espetáculo, do que para levar as pessoas a uma verdadeira reflexão sobre o que ela significa. Em vez de ser um símbolo de sacrifício e salvação, a cruz se tornou apenas mais uma imagem bonita e bem posicionada no palco, no meio de apresentações multimídia e efeitos visuais. O Evangelho, assim como a cruz, se tornou uma performance, algo que as pessoas consomem para satisfazer suas emoções temporárias, mas sem nenhuma mudança real no coração. A cruz não foi feita para ser projetada em PowerPoint, não foi feita para ser exibida em propagandas, ou para servir de cenário para um culto, onde a mensagem de Cristo se perde no meio de fogos de artifício e luzes piscando. Quando a cruz é transformada em um espetáculo, ela perde sua essência. Ela deixou de ser o símbolo do sacrifício de Cristo, para se tornar uma peça de marketing religioso, algo que é exibido para atrair pessoas, mas sem a profundidade que deveria ter. No fundo, o Evangelho foi reduzido a um produto que se vende no mercado da fé, e a cruz foi reduzida a um logo. O que aconteceu com a cruz que confronta, que muda, que arranca as máscaras e revela o pecado? Onde foi parar a cruz que quebra as estruturas, que nos desafia a viver de maneira radicalmente diferente? Ela foi substituída por uma cruz que aparece em vídeos e apresentações, mas que não exige nada de ninguém. O Evangelho que ela representa, com seu chamado ao arrependimento e ao sacrifício, não tem mais lugar nesse cenário. As igrejas estão mais preocupadas em criar uma imagem de sucesso e aceitação social, do que em apresentar o Evangelho autêntico de Cristo. Eles querem uma cruz que encaixe bem nas fotos, mas não querem uma cruz que transforme corações. A cruz não pode ser tratada como um acessório. Ela não pode ser algo que aparece em slides de PowerPoint, ou em uma decoração de igreja. Ela deve ser algo que entra na vida das pessoas e muda completamente sua forma de ver o mundo. Quando usamos a cruz para gerar lucros, para atrair multidões, ou simplesmente para dar um toque cristão à nossa imagem, estamos negligenciando o que ela realmente significa. A cruz é o símbolo do sacrifício de Cristo, do preço pago pela nossa salvação, e ela não pode ser reduzida a uma simples peça de marketing ou de decoração. Quando isso acontece, a cruz perde sua força. E ao perder a força da cruz, o Evangelho perde o seu poder transformador. A palavra dilacerado
tem uma carga profunda. Quando olhamos para a cruz, não estamos apenas falando de uma madeira simples, de um objeto decorativo. Estamos falando de algo que foi rasgado, despedaçado, algo que foi marcado pela dor e pelo sofrimento. A cruz não foi apenas uma exibição de poder, mas uma demonstração brutal de sacrifício. E é exatamente aí que a coisa complica. O Evangelho, que deveria nos confrontar e nos levar a uma transformação real, está sendo tratado como algo enfeitado. Estamos pegando algo que foi dilacerado, e o tornando algo que agrada aos olhos, mas que não tem mais o poder de ferir e curar ao mesmo tempo. Hoje, vemos o Evangelho sendo reduzido a uma mensagem suave, sem desafio, sem a profundidade que ele deveria ter. Em vez de um chamado radical, estamos ouvindo palavras que confortam o ego, que confirmam nossas velhas mentalidades e vícios, mas que não nos desafiam a mudar. O Evangelho foi diluído e se tornou algo agradável aos ouvidos, mas sem a força de confrontar o pecado e trazer transformação. Quando a cruz é tratada apenas como algo bonito, sem o peso do sofrimento e do sacrifício, o verdadeiro significado é perdido. Em vez de ser um símbolo de dor, ela se torna um enfeite. O que aconteceria se voltássemos à cruz como ela realmente é, se aceitássemos o Evangelho sem querer suavizá-lo? A cruz foi feita para rasgar nossos corações, para quebrar as nossas barreiras, para nos levar a uma entrega total. Mas quando tratamos o Evangelho de forma pop, o que vemos? Uma fé que não incomoda, uma fé que apenas afaga, que dá conforto imediato, mas que não traz uma verdadeira mudança. A verdadeira cruz não foi feita para ser confortável, e o verdadeiro Evangelho não foi feito para ser acomodado às nossas conveniências. Quando a cruz vira algo enfeitado, sem o poder de dilacerar, ela perde o seu propósito original. A mensagem de Cristo não foi feita para ser confortável, mas para ser radical, desafiadora e transformadora. Hoje, estamos diante de uma cruz que não nos fere, que não nos desafia, mas que apenas nos faz sentir bem. E é isso que estamos vendo nas igrejas e nas mensagens que são pregadas, um evangelho que afaga e conforta, mas que não quebra, não transforma, não nos leva à verdadeira entrega. Estamos pegando o evangelho e o fazendo parecer agradável, algo que se encaixa na nossa vida, sem que ele realmente nos mexa. Quando isso acontece, perdemos o poder da cruz. A cruz foi dilacerada para nos curar, mas se a tornamos algo que enfeita nossa vida, perdemos sua essência. O Evangelho da cruz não é sobre decoração, é sobre transformação. Não se trata de um símbolo bonito para pendurar na parede, mas de um convite para uma vida de sacrifício e entrega. E é isso que estamos esquecendo. Ao tratar o Evangelho como algo decorativo, estamos ignorando a verdade poderosa e transformadora que ele carrega. Quando a cruz perde seu poder de nos dilacerar, ela perde seu propósito de nos curar. Chegou o momento de fazermos uma escolha: continuar com um cristianismo diluído, sem impacto, sem cruz, ou recuperar o verdadeiro Evangelho, aquele que realmente transforma. O Evangelho de Cristo sempre foi um escândalo. Ele nunca foi sobre conveniência ou conforto. Quando Jesus se entregou na cruz, ele não estava criando uma religião para os confortáveis, para os que querem se sentir bem e aceitar as coisas do jeito que são. Ele estava desafiando tudo e todos, chamando a humanidade para uma mudança radical, uma entrega sem reservas, um rompimento com a velha vida. A cruz, em sua essência, é a loucura de Deus para salvar um mundo perdido. E é essa loucura que precisamos recuperar. Quando olhamos para a cruz, vemos o preço do perdão, vemos o preço da salvação, vemos a radicalidade do amor de Deus. O Evangelho não é uma mensagem de seja feliz, mas de seja transformado. O Evangelho nos chama para uma vida de renúncia, de sacrifício, de carregar a cruz todos os dias e seguir a Jesus. Ele não é para os que buscam uma religião morna, mas para os que querem viver algo real, algo profundo, algo que realmente mude suas vidas. Infelizmente, muitos cristãos não querem esse Evangelho. Eles preferem um Evangelho palatável, um Evangelho que não exige mudança, que não te desafia. Eles querem algo que se encaixe na sua vida confortável, que não questione suas escolhas ou seu comportamento. Mas a cruz de Cristo nunca foi sobre conforto. Ela sempre foi sobre loucura, sobre algo que desafia a lógica humana. Por isso, muitos a rejeitam. A cruz não faz sentido para quem está preso ao ego, aos desejos e à conveniência.
mas para aqueles que creem, ela é o poder de Deus para a salvação. E esse é o evangelho que precisamos resgatar. Não o evangelho de bênçãos fáceis, não o evangelho de prosperidade sem sacrifício, mas o evangelho da cruz, que nos chama a renunciar a tudo e a seguir Cristo. Precisamos nos arrepender e voltar ao evangelho verdadeiro. Precisamos nos arrepender de tratar a cruz como um enfeite, como um objeto de decoração, e voltar a vê-la como poderoso símbolo de transformação e redenção. Não podemos continuar vivendo em uma fé que não nos exige nada, que não nos transforma. O evangelho da cruz não é uma proposta de vida fácil, mas de vida verdadeira, uma vida cheia de desafios, mas com a certeza de que, por meio da cruz, encontramos a salvação e a verdadeira liberdade. A cruz continua sendo um escândalo, mas é através desse escândalo que encontramos a verdadeira vida. Não podemos deixar que ela se torne apenas uma peça de decoração. A cruz é o poder de Deus, e é isso que precisamos lembrar todos os dias. Que a loucura da cruz se torne a nossa realidade, e que através dela, possamos ser transformados em verdadeiros discípulos de Cristo, prontos para carregar a nossa cruz e seguir até o fim. Chegou a hora de você refletir: a cruz que você carrega é apenas um enfeite ou é o símbolo de transformação radical em sua vida? Não podemos mais aceitar um cristianismo que não nos desafia, que não nos faz olhar para a cruz e entender o sacrifício que foi feito por nós. O Evangelho não foi feito para ser moldado conforme nossas preferências, mas para nos moldar, para nos quebrar, para nos fazer diferentes. A cruz não pode ser tratada como uma simples peça decorativa. Ela é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem, mas somente para aqueles que estão dispostos a carregá-la e a viver o Evangelho em toda a sua radicalidade. É a hora de resgatar a verdadeira mensagem da cruz, é a hora de deixar para trás o evangelho morno, e abraçar o evangelho que exige transformação, que exige sacrifício, que nos chama a uma vida de renúncia e entrega. Não permita que a cruz se torne apenas um símbolo, permita que ela seja a marca da sua vida, a razão pela qual você vive de forma diferente, de forma radical. Se você está pronto para deixar de lado as promessas vazias e viver a verdadeira cruz de Cristo, não espere mais. Aceite o chamado à loucura, à transformação, e viva o Evangelho com a intensidade que ele merece.